E aí, Vestiba, tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, nós continuamos aqui ainda nas nossas funções orgânicas, né? Tem várias funções orgânicas aí, umas mais importantes, claro, outras nem tanto assim. Mas é sempre bom você ter um panorama geral aqui daquilo que pode aparecer. E como o prof sempre fala, nem sempre vão cobrar a nomenclatura e tal, mas cobram muito a identificação. Como que você vai identificar, né, uma certa função orgânica? No caso aqui dessa função, nós já vimos várias aí, né? Nós chegamos agora nas amidas. Não confunda a amida com a amina, que você viu na aula passada. As amidas vão ter algo um pouquinho diferente. Você vai ter uma carbonila ali a mais, vai ter um C dupla O, que vai fazer parte de um grupo que nós chamamos de grupo acila, que eu já vou mostrar bem certinho para vocês. Então, o que é uma amida? Uma amida também você vai lembrar da amônia, só que você vai substituir pelo menos um desses hidrogênios aqui pelo um grupo acila. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui, olha só. Ó, notem ali que eu tenho a amônia aqui no centro, ok? E aí eu tiro aqui um hidrogênio e adiciono um AC. O que é esse AC, Xan? É o tal do grupo acila que eu falei. O grupo acila, para quem não sabe, aqui você vai ter um carbono e aqui uma carbonila. Ó. Xan, que é só um carbono? Não, pode ser um, pode ser dois. R pode ser uma cadeia carbônica. Ó. Então você vai fazer isto aqui, ó, circulando aqui. Ó. Isto é o grupo acila. E note que ele foi adicionado justamente na molécula de amônia e aí ela perdeu um hidrogênio. Por isso que está NH2, ó. Ou seja, nós retiramos um hidrogênio daqui, ó, tiramos o H dali e acabamos de adicionar o tal do grupo acila. Por isso que eu posso classificar as amidas, ó. Então, o que é uma amida? Deixa para eu olhar e identificar. Um C dupla O ligado ao nitrogênio. Carbonila ligado ao N. Quer dizer, a amina primária, eu só tirei um hidrogênio daqui e coloquei só uma acila. A amina secundária, coloquei dois grupos acilas. E a amina, desculpa, amida, ó, até eu confundi aqui. Amida terciária, coloquei três grupos acilas. Beleza? Então, essa é uma maneira aí fácil de você identificar e classificar uma amida. Então, a amida vai ter o C dupla O. Na amina, você não tem esse C dupla O. Agora que você aprendeu a identificar essa função aí, como que você vai imaginar um nome, né, quando você tem um composto que é uma amida? Dá uma olhadinha aí. Essa amida aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui seria o grupo acila ligado no N, ou seja, uma carbonila ligado diretamente ao N. Xan, como que é o nome disso aí? Então, eu vou começar aqui e vou achar a cadeia carbônica principal. Essa é a minha cadeia carbônica principal. Ó. Tem 1, 2, 3 carbonos. Então, como que vai ficar o nome disso aí? Dá uma olhadinha, ó. Tá aí, ó. Propanamida. Por quê, Xan? Prop, você já sabe, né? 3 carbonos, ó, por isso que é prop. An, só ligações simples. Claro, eu não vou contar essa dupla aqui, senão seria en, né? Mas eu digo ligação simples, ó, só entre os átomos de carbono. Por isso que aqui é an, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é o an. Ali. E depois, no final, você vai acrescentar amida. Por isso que o nome é propanamida. Uma amida com 3 carbonos. Ah, agora... Dá uma olhadinha nesse caso aí. Essa já é mais complexa, porque aqui você tem o quê? Grupos substituintes. Xan, mas daí como é que vão ficar? Como é que vai ficar o nome dessa amida? Mesma coisa, ó. Eu vou achar a cadeia carbônica principal, então eu começo a contagem por aqui. Xan, por que eu começo a contagem por ali? Porque ali justamente você tem um carbono que identifica um grupo funcional. É esse carbono aqui que identifica a amida. Então aqui seria a posição 1, 2, 3, 4, 5. Esta é a cadeia carbônica principal. Xan, não poderia vir aqui e descer? Se você descer aqui, também vai dar 5 carbonos, mas daí vai ficar esse radical maior, ó. Se eu sigo reto, eu fico com 2 radicais menores e, é claro, mais o radical que está lá em cima. Então, sempre eu escolho o maior caminho, desde que ele seja mais ramificado, tá? Então, se eu pegar e seguir reto, vai ficar com um radical, 2 radicais, 3 radicais. Eu sempre escolho o maior caminho e mais ramificado, beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Vou colocar a numeração, vou escrever o nome dos radicais e depois vou colocar tudo no nome aqui em ordem alfabética. Dá uma olhadinha aí. Ó, esse é o nome do composto. Xan, fiquei meio em dúvida. Como é que você fez isso aí? Então, eu fiz a contagem que eu te falei antes, tá vendo? E aí, é claro, como é que é o nome desse radical aqui? Ó? Esse aqui é o metil, tá? Esse aqui com 2 carbonos, ó, 2 é et.
Então é etil. E esse é o famoso radical fenil. Não confunda, esse não é o benzil. Benzil teria mais um carbono aqui, ó. Esse é o fenil. E aí escrevi em ordem alfabética, ó. Então não é pela numeração, é pela ordem alfabética, ó. Por isso que ficou etil na frente. O etil tem qual posição, Xê? Na 3. Então 3 etil. Beleza? Depois do E vem o F, ó. Cadê o fenil, Xê? Fenil tá aqui. Qual é a posição? Ah, 3 também. E aí, na posição 4, veio o tal do metil, porque M de metil seria o último aqui na ordem alfabética. Como são 5 carbonos, Vestiba, olha só, pente, né? An só tem ligações simples e o final é amida. Então, 3 etil, 3 fenil, 4 metil, pentanamida, viu? Parecia quase impossível fazer esse nome, mas não é. Se você souber bem certinho essas regras aí, é tranquilo para você dar o nome, beleza? Ó, mais um caso fazer aqui para você. Atenção nesse composto aí, ó, tem uma mudança aqui. Qual mudança, Xã? Dá uma olhadinha no composto aqui anterior, ó, tá vendo? NH2. No outro composto aqui também, ó, tá vendo? NH2. Então, eu terminava aqui no N, ó, tá vendo? E colocava os hidrogênios. Aqui não, ó. Eu venho aqui no N e eu continuo colocando carbonos. Só que aí é complicado para eu ter uma numeração aqui, né? Aqui é 1, aqui é 2, ó, aqui é 1, aqui seria 2. Quer dizer, como fica complicado, eu vou tratar esse grupo CH2 e CH3, que está ligado aqui no N, como se fosse um grupo substituinte, ó. Como se fosse um radical. E aqui eu tenho mais um radical na cadeia carbônica principal. Então, quer dizer, eu continuo a contagem como eu fiz antes, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, começa daqui do carbono da função e vou para lá. E aí, vou dar um nome. Se eu vou escrever em ordem alfabética, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho um etil e um metil. Só que esse etil, entre aspas, não tem uma posição ali. Como é que eu escrever aqui isso daí e colocar uma posição? Por isso que a gente usa esse prefixo aqui, ó, N. O cara olha o nome assim, ó. Oxe, eu não entendi por que tinha um N. Para indicar que esse grupo está ligado no nitrogênio. Por isso que vai ser N-etil. Pronto. Agora eu sei que o grupo etil está ligado no nitrogênio. E aí, 3, ó. 3 metil. Porque ali eu tenho tal do grupo metil ou metila. E aí no resto, né? Alguns deixam grudados aqui hoje em dia. Você pode separar ali com um hífen. Você tem o quê? But, né? 4 carbonos. Então, butanamida. Butanamida. Dessa maneira, então, N-etil para indicar que tem um grupo no nitrogênio. 3-metil butanamida, beleza? Outro detalhe que é bom você lembrar um pouquinho, as aminas, lembra das aminas que você viu na aula anterior? Elas têm caráter básico por causa do nitrogênio. Aqui também tem um leve caráter básico, é menos básico ainda que as aminas. Mas por que tem, Xã? Porque o N tem par de elétrons disponível. Então, ele pode ajudar um ácido aqui, pode ajudar um H+, por exemplo. Então, não esqueça, as amidas, né? Por mais que seja fraquinho, mas também tem um caráter básico, ok? Por causa do átomo de nitrogênio. E para encerrar aqui, por enquanto, nossas funções, essas funções orgânicas, né? Você tem uma função chamada nitrila. Nitrila, ou Vestiba, aparece aí de vez em quando, tá? Não é tão comum aparecer aqui na nitrila. Ela tem um grupo aqui, se você pegar, que é o tal do CN, ó, tá aqui. Lembrando que o CN não é uma ligação simples aqui entre o C e o N. Na verdade é isso, ó, é uma tripla, porque o carbono faz 4 ligações e o N, né, acaba fazendo 3, beleza? E você vai ter isto aqui, ó. R aqui pode ser uma cadeia carbônica ou um carbono só. Esse R aqui pode ser um anel aromático. Então, quer dizer, você vai ter um grupo CN grudado em alguma coisa. É isso que eu posso pensar, ok? Nomenclatura, Xã. Como que vai ser a nomenclatura do tal da nitrila? Vamos dar uma olhadinha aqui com um pouquinho mais de calma, mas como eu já falei, é uma função bem mais secundária. Muito mais fácil identificar ali que vai ter um CN, né? E saber que é uma nitrila, do que você dar o nome. O nome não vai ser tão cobrado assim. Lembra do hidrocarboneto, MET, ET, prop, but? Vai seguir a mesma regrinha aqui, ó. MET, um carbono só. Então, metano, né? Metano nitrila. Se aqui fosse um hidrocarboneto com 2 carbonos, né? Seria etano. Por isso, etano nitrila. E aqui seria o propano nitrila, tá? Esse é o nome oficial. O nome usual também aparece direto para vocês. Daí, no usual, você acaba
isolando aquilo ali. Como isolando, Xan? Isola o grupo CN, ó. Isola o CN. Seria o cianeto. Então, quem que está ligado no cianeto? Tá vendo, ó? O CH3. Por isso, cianeto de metila, ok? Cianeto de metila. Ou etano nitrila. Veja que é o mesmo nome. Só que aqui ele considerou 2 carbonos. E aqui, como ele isolou o CN, ele considerou só esse carbono aqui fora. Tá? Aqui, mesma coisa, ó. Seria propano nitrila. Só que ele chama de cianeto de etila. Por quê? Ele isola aqui, ó, de novo o CN. Então, vamos isolar aqui o CN, ó. Isolou o CN. E aí tem 2 carbonos aqui. Por isso, cianeto, ó, 2 carbonos de etila, ok? Então, só para você ter uma noção do que é o tal dos compostos que são chamados de nitrila, ok? Na sequência das aulas aí, vestibular, nós começamos com um assunto aqui que é importantíssimo, que chama-se isomeria, ok? Xan, o que é isomeria? Na verdade, assim, você definir agora isomeria, você pode pensar não só em definir, mas pensar num conceito mais amplo, mais abrangente. A isomeria, na verdade, ela pode aparecer de várias maneiras para você. Ela pode ser representada de várias maneiras. Tem um esquema aqui na apostila que mostra mais ou menos isso, quer ver? Se você fosse constituir um organograma, desenhar um organograma de isomeria, seria isso aí, ó. A isomeria ela pode ser plana, né, ou pode ser espacial. Você vai começar vendo a isomeria plana, tá? Então nem precisa quebrar a cabeça agora na espacial. Vamos pensar aqui na plana. A isomeria plana, ela vai se dividir em estático, que eles chamam, e dinâmica. Pode até esquecer esses 2 termos aqui. Pode pensar que a plana, ela vai se dividir nisso aqui, ó. Função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Então o que você vai ver hoje é 1, 2, 3, 4, 5. 5 casos de isomeria. Todos de isomeria plana, ok? Vamos dar uma olhadinha no exemplo agora, para você começar a assimilar e entender o que é isomeria. Ó, esse é um exemplo típico de isomeria, tá vendo? Ele colocou ali um fenol, colocou um álcool, álcool benzílico, e colocou para você aqui um éter. Mas como é que eu identificar que isso será um isômero? É aí que vem o grande detalhe. Então, agora vamos ficar ligado. Como é que eu saberia, né? Como é que eu iria, né, ter uma noção de que isso aqui seria um isômero? Pela fórmula molecular. Se você contar os átomos que tem aqui, aqui e aqui, eles são iguais e iguais em quantidades. Todos esses compostos têm essa fórmula molecular. C7H8 e um oxigênio. Não esqueça que cada vértice aqui é um carbono, né? Aqui é uma ligação dupla, então aqui teria um hidrogênio escondido, aqui um hidrogênio aqui. Aqui também um hidrogênio, aqui também, nos vértices carbonos. E se eu somasse tudo, eu chegaria nessa fórmula aqui. Quer dizer, então o que é um isômero, para você entender? São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Chama as eles são diferentes? São. Estruturalmente falando, eles são diferentes, né? E quimicamente, falando em propriedades também. Por exemplo, ó, isto aqui é um fenol. Fenol tem um certo caráter ácido. Isso aqui é um álcool. Álcool já não tem esse caráter ácido assim, nem o éter. Aqui ele forma ligação de hidrogênio, porque tem H ligado a O. Aqui ele forma ligação de hidrogênio, tem H ligado a O. Aqui não tem H ligado a O, não forma ligação de hidrogênio. Isso interfere nos pontos de fusão e ebulição. Quer dizer, os compostos quimicamente são diferentes. Então, como eles possuem a mesma fórmula molecular, eles podem ser chamados de isômeros. Então, esta é a condição. E agora vamos ver os casos, aqueles 5 casos que eu falei, da tal da isomeria plana, que você vai começar lá em função, aí vai para cadeia, aí posição, metameria ou compensação, e o último caso, que seria a isomeria dinâmica, que é a tautomeria. Tudo dentro da isomeria plana, beleza? Vamos começar agora a ver os exemplos. Estibó, dá uma olhadinha ali. O cara coloca para você esses 2 compostos e fala, a assinada alternativa que contém um par de isômeros, não sei o que e tal. Como é que eu vou saber, Xan? Primeira coisa, o que você vai fazer? Vai olhar a fórmula molecular. Essa é a primeira condição. Eles devem ter a mesma fórmula molecular. Se não tiverem, não são isômeros. Pronto.
Você vai para o próximo caso. Será que eles têm? Vamos ver. 2 carbonos, 2 carbonos. 3 hidrogênios mais 2, 5 hidrogênios mais 1, 6 hidrogênios. 3 aqui, também tem 6 hidrogênios. Um oxigênio, um oxigênio. Pronto. Para os dois, a fórmula molecular é C2H6O. Então, tanto faz para esse composto de cima, como para esse composto de baixo. Então, quer dizer, eles têm a mesma fórmula molecular. São compostos diferentes? Claro que são. Isto aqui, ó, não esqueça, é um álcool, carbono que está aqui, com ligações simples ligadas no grupo H. E aqui, ó, COC. Lembra? Isso aqui é um éter. Por isso que eu posso chamar isso aí de isomeria de função. Por que função, Xan? Porque são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. E a diferença está na função. Então, o primeiro critério para se classificar uma isomeria é ver se eles são isômeros de função. E quando que vão ser? Quando as funções forem diferentes. Por isso que aqui eu tenho o famoso isômero, né? Ou par de isômeros de função. Dessa maneira. Então, a primeira parte aí, você acabou de ver. Esse é o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. Segundo caso, isomeria plana, ó, isomeria de cadeia. Então, assim, primeira coisa, você não vai nem quebrar a cabeça. Vai olhar o seguinte. São isômeros? Como é que eu vou saber, Xan? Somos átomos. Tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, se você somar. Tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Beleza, então é isômero. Aí a primeira coisa que eu penso para diferenciar é função? Não. Por quê, Xan? Isto aqui é um hidrocarboneto, Vestiba, só tem carbono e hidrogênio. Isso aqui também é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, o primeiro caso que eu penso é para ver se é de função, para eu ir eliminando, para eu ir deixando de lado. Então, não é função porque pertencem à mesma função. Só vai ser função quando forem funções diferentes. Aí sim. Agora aqui não. Só que é um hidrocarboneto, só que é um hidrocarboneto. Então, aí eu já passo para o segundo caso. Depois de função, a prioridade o que é? Cadeia. Xan é de cadeia? É, porque note que isso aqui é uma cadeia reta ou normal, não tem radical. E aqui, ó, é uma cadeia ramificada. Ó, aqui eu tenho um radical. Então, isto aqui seria a minha cadeia principal e aqui eu teria um radical. Então, a cadeia que mudou, quer dizer, é uma isomeria de cadeia. Então, eu posso ter uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, uma com radical, uma sem radical. Então, é assim que você vai pensar. Primeiro vai ver se é função. Não é função, aí eu vou depois, para ver se é de cadeia, ok? Que pode aparecer como cadeia ou núcleo. É a mesma coisa. Então, nesse caso, eu tenho o butano e tenho o metilpropano. Ó, 1, 2, 3 é próprio. Ó, metilpropano. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, seria o butano. São isômeros de cadeia. Posição seria o terceiro caso, ó. Então, eu vou olhar função, vou olhar cadeia, e daí depois eu posso chegar na posição. São isômeros? São, tem a mesma fórmula molecular, C4H8. O que mudou de um para o outro? A posição da dupla. Note que aqui a dupla estaria onde? Ó? Na posição 1. Tá vendo? Ó? Sempre, na química orgânica, o menor número possível. Ali é 1. E nesse aqui de baixo, ó, que seria 1, 2, 3, 4. Ó, também é um but. Só que nesse caso, a dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3. Então, prevalece o menor, que é 2. E aqui está no carbono 1. Como que é esse nome desse cara aqui, Xa? But 1, eno, ó. 1 para dizer que a dupla está na posição 1. Carbono 1, tá ali. Hidrocarboneto final é O. Só que esse aqui seria o but 2, eno. Essa aqui é a diferença. Então, não é função, né? Não vai ser de cadeia. Veja que a cadeia aqui é aberta, a cadeia é aberta. A cadeia aqui, ó, é insaturada, é homogênea, homogênea. A isomeria, o nome dela é sempre a diferença entre os compostos, ó. Aqui era um álcool, aqui era um éter, por isso que é função. Aqui tinha uma cadeia ramificada, aqui uma cadeia normal reta, por isso que é de cadeia. E aqui é de posição, porque mudou. Sempre a isomeria é mudança, ó. Mudou a posição da insaturação. Na posição, você tem mais casos. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó.
Notem que o grupo funcional pode mudar de posição, ó, tá vendo? Mas não vai ser isômero de função, pelo amor de Deus, porque o nome da isomeria é diferença entre eles. Isso aqui é um álcool, ó, isso aqui também é um álcool. Então não é de função. Mas por que que é posição, Xan? Dá uma olhadinha. Olha o grupo OH, não está no carbono 1? Olha o grupo OH, não foi para o carbono 2? Então quer dizer, está mudando também a posição do grupo funcional. Por isso que também pode ser uma isomeria de posição. Posição do radical também pode contar, ó. 2-metilpentano, 3-metilpentano. Radical na posição 3, radical na posição 2. São isômeros, têm a mesma fórmula molecular, né? Não pode ser de função, porque a função é a mesma, hidrocarboneto. Não pode ser de cadeia, porque a cadeia também é o mesmo tipo, ó. Cadeia aberta, aberta, ramificada, ramificada, saturada, só ligações simples, ó, saturada, homogênea, só tem carbono aqui, homogênea só tem carbono ali. Por isso não é de cadeia. Então, eu vou para o outro caso. Qual que é o outro caso? Já está ali. Posição. Então, não esqueça, a posição aí é bem ampla para você analisar. Mas sempre faz assim. Começa na função, depois vai para a cadeia, e aí vem para a posição. Galera, o quarto caso da isomeria plana ali, ó, isomeria de compensação ou metameria. É bem tranquilo isso aqui, é a isomeria do heteroátomo. Xan, o que que é um heteroátomo? É como se eu mudasse a posição do heteroátomo. Mas pode falar, ô Xan, mas então por que que eles não chamam de posição? É porque não tem como você numerar um heteroátomo, você só numera carbonos, ó. Não tem como se numerar o oxigênio, nem numerar esse oxigênio aqui. Por isso que a gente diz que é a isomeria do heteroátomo. É como se o heteroátomo, ó, ele andasse aqui dentro da cadeia, tá vendo, ó? Ele ficou entre esses dois carbonos aqui. Logo no início, ó, aqui ele já foi mais para o meio. Chama, mas não é função? Não, porque a função é a mesma. Ó. Só que é um éter COC. Só que é um éter COC. Chama não é cadeia? Não. Cadeia aberta, heterogênea, heterogênea, saturada, saturada, não ramificada, não ramificada. Então não pode ser cadeia. Não é posição, não é posição, mesmo que o O tenha mudado aqui, porque não tem numeração para o O. Então, é um caso especial de isomeria, que chama-se metameria ou compensação. Então, pense assim, é quando o heteroátomo... O que é o heteroátomo mesmo, Chan? É o átomo diferente de carbono, aquele que quebra a sequência dos carbonos. Ó. Isso é um heteroátomo. Essa é a típica isomeria do heteroátomo. Então, aqui tem o metoxipropano e o etoxietano. O nome que aparece aqui na apostila para vocês, ele pode... Hoje em dia, você pode condensar tudo isso. Isso aqui é uma nomenclatura antiga, que não é errada. Também existe, tá? Mas hoje em dia está tudo condensado aqui e sem um acento no O ali, ok? Ó, etanoato de metila e o metanoato de etila também. Também esse caso, ó. Tá vendo que o O tá aqui, ó? O O agora veio mais para a esquerda, andou um pouquinho mais para cá. Então, o O se movimentou dentro da cadeia carbônica, ok? Então, nesse caso, tem isso aí, que chama-se metameria ou compensação. Agora, vamos lá para o último caso, que nós vamos chamar de tautomeria ou isomeria dinâmica. Dá uma olhadinha aí, vestibular, na tal da tautomeria ou isomeria dinâmica. Olha só. Tá vendo que tem uma dupla bem aqui, ó? E tá ligado num carbono de OH? Só que é um enol. Lembra, não é álcool, porque álcool aqui no carbono só pode ter ligações simples. Aqui tem uma dupla. Então é o enol. Enol é um composto instável por natureza. Agora eu quero que você entenda por que ele é instável. Dá uma olhadinha, ó. Tem uma ligação dupla aqui. Aqui existe uma ligação π e aqui uma ligação sigma. Ó. A ligação π tem um montão de elétron viajando por aí. Quer dizer, a ligação π é uma nuvem bem grande eletrônica. Então, é uma ligação bem na forma de nuvem eletrônica. O que acontece? Coisa que o oxigênio adora é elétron, porque ele é muito eletronegativo. Lembra que ele fui ontem no clube, briguei, saí correndo? O oxigênio, ele puxa muito elétron. Então, quer dizer, os elétrons da ligação π acabam migrando para o oxigênio. Por isso que aqui vai aparecer uma ligação dupla, ó. O O vai ficar com uma dupla aqui. Só que não tem como o O ficar com uma dupla aqui e mais um hidrogênio. Que ele ficaria com 3 ligações. Então, o que ele faz? Ele pega a dupla e puxa para cá. E pega esse hidrogênio e manda para lá. Até porque aqui vai faltar uma ligação. Ó. Apaga essa ligação π daqui, tira daqui. Vai faltar uma ligação para esse carbono. Por isso que ele manda o hidrogênio para cá. Então, ele puxa a dupla
porque ele é muito eletronegativo. Vamos agora desenhar tudo que eu falei para vocês ali? Dá uma olhadinha, ó. Ó, ele puxou a ligação dupla. Tá aqui, ó. Puxou. Virou uma dupla. Lembra que tinha um hidrogênio aqui, ó? Ó, tinha um hidrogênio. Não tem mais. Por quê? Porque ele saiu daqui, ó. E migrou para esse carbono. Carbono ficou com 4 ligações. Esse carbono com 4. E aqui tem um hidrogênio. Que função que é essa, Xã? Isso aqui é um enol. Isso aqui, Xã, o que que é? Isso é um aldeído. Ó, aldeído. Aí você pode falar, Xã, mas daí não é isomeria de função? Nesse caso, não. Por isso que chamam de isomeria dinâmica. Porque ele vai e volta, ele entra em equilíbrio. As concentrações aqui uma hora vão ficar constantes, porque a velocidade direta vai ser igual à inversa. Quer dizer, eu vou ter a coexistência dos dois compostos. Por isso que eu não vou chamar de função, né? Função eu tenho um separado, tenho outro, não tem a coexistência aqui, não. Aqui um fica virando outro, ó. Por isso que é um caso especial. Tautomeria, né? Ou isomeria dinâmica, ok? Aqui, ó, de novo tem um enol. Ó, o carbono com uma dupla em um OH. Só que é um enol. Aí vai dar isso aí, vai. Enol sempre dá. Então, a ligação que você tem aqui, pi, ó, vai vir aqui. E esse H, ó, vamos até fazer setinhas aqui para você entender, ó. Ela vai vir para cá. E esse H que se enxerga ali, ó, vai para lá. Então, vai ter essa troca aí, vai ficar toda hora trocando. E vai formar um outro composto. Vamos desenhar o composto que vai formar ali? Ó, formou esse cara aqui. Quer dizer, acha, então, ali também é aldeído? Não. Aldeído é C dupla O, que é carbonila, ligado ao hidrogênio. Aqui é um C dupla O entre carbonos, lembra? Que função que é essa aí? Tentar lembrar um pouquinho. Que função que é carbonila entre átomos de carbono? Ah, já ouvi alguém falar aí. Cetona, isso mesmo. Então aqui eu tenho equilíbrio entre enol e o aldeído, entre o enol e a cetona, né? Esse aqui é o etenol, né? E esse aqui é o propenol com OH na posição 2, por isso que é propen 2ol. Tá? É um enol. E aqui eu tenho a acetona no comércio, o nome usual dela é acetona ou propanona, próprio, 1, 2, 3. Propanona, final de cetona é ona. E aqui eu tenho o etanol, que é um aldeído, beleza? Então, eu tenho aí casos de tautomeria. Não esqueça, para se classificar, a dica do prof são essas duas setas, ó. Ela já aparece para você ali em equilíbrio. Então, sempre que tiver, né, num composto em equilíbrio, a migração da dupla de um lado para uma dupla do outro, estava aqui do ladinho, foi mais para cima, sempre que tiver essa mudança de dupla ligação, eu tenho um caso especial de tautomeria ou isomeria dinâmica, beleza? Então, esses aí foram os casos de isomeria plana, que são os 5 casos: função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria, metameria ou compensação, e essa última aí que foi a tautomeria, beleza? Um abração para vocês lá e continue estudando. Valeu!